Tratar agora da disputa entre Fluminense e Botafogo pelo incrível Hulk, que o Atlético também quer manter no seu elenco em 2026, portanto, disputa tripla. Quer dizer, a gente saiu do primeiro bloco enorme da elite das contratações, agora a gente vem pra classe média. Não sei se a gente vai chegar lá. Classe média alta aí. Então, a gente não vai chegar lá embaixo. Espero que não cheguemos até a outra parte da discussão, porque eu não quero falar sobre isso. Hernanzito André Hernan aqui assinando a matéria que o Botafogo tem interesse na contratação do Hulk. A informação foi divulgada primeiramente pelo Lance e confirmada pela ESPN nessa segunda-feira. Porém, apesar de querer contar com o craque, o Glorioso vê um possível negócio como distante de acontecer. O Fluminense, que está trazendo outro jogador do Atlético Mineiro, né, o Guilherme Arana, depois de ter contratado o Galo, o Renan Lodge, jogador da mesma posição do Arana. O Arana parece mesmo que vai reforçar o tricolor das Laranjeiras. Quer o Hulk também. Por elenco assim, Zé, onde é que você acha que o Hulk se encaixaria melhor? No Fogão, no Glorioso ou no tricolor das Laranjeiras? É que tem que ser por característica, né? Por exemplo, no Fluminense, eu acho que ele iria bem tanto no Botafogo como no Fluminense. O Hulk é bom jogador, tem que entender que já não tem mais a mesma... Pensa nos técnicos, hein? A mesma idade, né? Que ele já não consegue mais ter essa não que ele não tenha explosão, não é isso, mas os times já sabem como ele joga, os jogadores argentinos, aliás, né? Os jogadores já entenderam. E Zuba. Mas eu acho que ele caberia bem nos dois times. Não sei se ele seria titular sempre. O Hulk pode se enquadrar, Zinho, naquela história do jogador que para aquele clube, de repente, ele já pode ter dado tudo e ele deu muita coisa para o Atlético Mineiro, mas numa transferência ele ainda pode fazer 1, 2 temporadas legais? Bom, eu sou suspeito a falar, eu gosto demais do Hulk. O Hulk, bem fisicamente, joga, briga, até no elenco do Flamengo, do Palmeiras e tudo, ele briga para ser titular. Bem, o Hulk das temporadas. A temporada passada, ele teve os problemas de contusão e o Atlético Mineiro teve problema de relacionamento dentro do elenco, teve trocas de treinadores. Nitidamente, o estilo de jogo que gosta o Sampaoli, que até hoje a gente não sabe nem qual é o estilo de jogo, tem mais nome do que trabalho, né? Porque a gente exalta demais. E qual é o resultado? Seleção do Chile? Não, fez um bom campeonato no Santos. Ganhou? Não. Fez um bom campeonato ali. Ganhou? Não. Então, assim, foi um ano confuso do Atlético Mineiro, que para mim tinha um bom elenco, mas ninguém correspondeu. Não foi só o Hulk. E o Hulk, porque a parte física, já tem uma certa idade, sabe, se colocou muitas coisas em cima do Hulk, que eu particularmente, acho que assim, eu que fui um jogador mais do coletivo do que do individual, né, eu acho que assim, o craque, o grande jogador, ele vai se destacar quando tiver um time montado e organizado. Não vem com essa conversa que um jogador sozinho ganha jogo, não ganha. E nem essa frase que diz, o craque ganha um jogo, o time ganha um campeonato. Ganha nada, tem que ter um time, para ganhar um jogo, tem que ter um time que encaixou naquele jogo. E aí o craque do time, o cara diferente, no momento ali vai decidir a jogada. Mas ele precisa de uma organização de time. E o Hulk é um desses caras. Mas o Hulk, em qualquer time do Brasil, bem montadinho, ele faz diferença. Ele é um cara que, para mim, ainda corresponde e rende. Então, se você falou Fluminense, falou o Botafogo, mas você pode falar o Internacional, você pode falar o Santos, você pode falar o São Paulo, você pode falar todos os times. O Hulk, para mim, bem, com um time organizado, ele vai ser um cara que faz a diferença para mim. Se vir pro Fluminense aí com o Arana, bem treinadinho pelo Zubeldia, vai corresponder. Bem treinadinho pelo Zubeldia, é redundância, né? Ele funcionaria melhor no Fluminense. Se ele quiser sair do Atlético, ele funcionaria melhor no Fluminense, porque o treinador que o Botafogo contratou é um bielcista. Martin Anselmi. Eu não sou um grande conhecedor dos trabalhos dele, até porque nem tem tantos trabalhos assim. E
por ser um discípulo de Bielsa, eu acredito que ele vai querer muita marcação individual, muita correria, pressão alta constante, e o Hulk não pode fazer isso nessa idade, porque você vai minar as condições físicas dele. Eu assino embaixo o que o Zinho disse. Se a gente pegasse o Hulk no ápice, o Hulk joga em qualquer clube brasileiro hoje. Assim, eu vou dizer, com alguma sobra no ápice da forma. Tá? É óbvio que eu não espero o Hulk no ápice da forma, mas eu acho que para você ter o Hulk decisivo, jogador enorme, jogador inteligente, quando a gente fala da parte coletiva, você precisa tê-lo na melhor condição física possível. E um time bielcista não vai oferecer isso a ele. Então, se for pensar pela ideia de jogo dos técnicos, e só por isso, a melhor opção dele entre essas duas equipes, se não ficar no Galo... Você já foi um bielcista, Vitor Biner? Nunca. O Zinho estava falando agora há pouquinho do Jorge Sampaoli. O Bielsa tem um ponto em comum com o Sampaoli, né? Muito cartaz e pouca taça, né? Muito cartaz e pouca taça. E ambos apareceram muito bem no futebol. O Bielsa com o time épico do News Old Boys, o Sampaoli depois ganhando com a Universidade de Chile Copa Sul-Americana, jogando muita bola, campeão da Copa América depois. Mas a sequência da carreira... O Bielsa ficou muito maior. O Bielsa tem os seus... o Sampaoli, no final das contas... ambos dirigiram a seleção argentina em Copa do Mundo. O Sampaoli não gerenciou muito bem o elenco, né? O Sampaoli mais ou menos. Ele era auxiliar do Mascherano e do Messi. Então, eu gosto de treinadores mais realistas. Eu traria o Bielsa para a base da minha equipe, para ficar lá pegando no pé dos jogadores mais jovens. Olha, pensa bem. Não, faria. Pensa bem. É que não se relaciona muito bem com os jogadores, né? Então talvez fosse ruim. Eu gosto de outros perfil de técnico. Eu Pode falar, Zé. Não, eu acho assim, acho que dentro do que eu estava falando sobre o Hulk, depende muito do sistema. Eu acho que o Hulk precisa jogar mais próximo à área. Nesse último ano do Atlético, o time ficou desmontado, e aí quando entra o Sampaoli coloca um time muito mais para jogar no contra-ataque do que propriamente para fazer essa bola chegar com qualidade para ele finalizar. Acho que o Hulk hoje não, né? Sempre foi um grande finalizador, só que gastava muita energia para pegar essa bola do meio campo, às vezes atrás do meio campo, para levar essa bola até o ataque, até a área para finalizar, e quando chegava lá não conseguia ter a capacidade para finalizar da maneira como nós estávamos acostumados a ver, ou como da maneira que ele também está acostumado a ver. Eu acho que assim, trabalhando da melhor forma possível, com um elenco e uma forma de jogar que ele possa ser aproveitado naquilo que ele tem de melhor, que é a força e a finalização, eu acho que ele tem tudo para ser um cara decisivo ou para o Botafogo ou para o Fluminense. Curiosidade minha, rapidinho, Zé, porque a gente precisa ir pro break e na volta a gente vai falar dos reforços, do perfil de reforços do São Paulo para 2026. Eu sabia. Mas rapidinho, na lateral esquerda, Sim. O Galo traz o Renan Lodge e vai perder o Guilherme Arana. Ganha ou perde? Eu acho que os dois são bons jogadores. O Arana está muito abaixo daquilo que ele já foi, né? Depois da lesão, ele não conseguiu voltar a ser aquele Guilherme Arana que nós conhecíamos, até porque todo mundo já sabe como ele joga, todo mundo já sabe o sistema de jogo do Atlético, que ora ele vinha por dentro, ora por fora para chegar, né, aproveitando o corredor para cruzar. Eu acho que é uma nova vida, um novo desafio. Às vezes é necessário isso para o jogador se reciclar, vamos dizer assim. Eu acho que tem tudo para dar certo no Fluminense. Rapidíssima parada no Equipe F. Na volta, para deleite e alegria de Vitor Birner, falaremos do mercado do tricolor paulista. Vou manter em silêncio. Falando do Botafogo, ele acertou com o Palmeiras, né? O Botafogo e o Palmeiras acertaram os valores de transferência do Marlon Freitas, para finalizar logo essa negociação aí. Mas ainda pode demorar mais um pouquinho. Segundo o GE, uma exigência de última hora está dificultando esse desfecho. Os representantes dos jogadores estão pedindo valor extra, algo que o Botafogo discorda. Os direitos econômicos do Marlon estão divididos em 10% do atleta e 90% do Botafogo. Inicialmente o jogador abriu mão do percentual para facilitar a transação, mas já é justamente esse montante desejado pelos seus representantes nessa reta final de negociação. O Palmeiras vai pagar ao Botafogo 6 milhões de dólares, algo em torno de 33 milhões de reais, pela compra, e o Marlon teria direito a 3,3 milhões de reais, né, desse valor que seria pago pelo time carioca. A tendência é pelo entendimento entre as partes, mas há um grau de risco na negociação devido ao entrave financeiro que não pode ser descartado. Enquanto isso, o jogador posta nas redes sociais fotos de treinos
férias. Flavinho, tá aqui, o Marlon Freitas treinando. Posso trazer informação sobre isso? Pode. Isso aí não procede. São os mesmos empresários do Lucas Oliveira, então, inclusive. O que eles procede? garantiram que não tem nenhuma pendência, nada disso. O Marlon Freitas abriu mão dos 10% desde o início da negociação. Não é no... E o jogador, enfim, já tem até passagem para viajar para São Paulo. Chega no dia 4 de janeiro lá. Então, vai acontecer o negócio está feito já. O negócio está feito, acertado. Tá essa feito. pendência já Não teve briga. Essa é a questão. Segundo o empresário deles, não teve briga. Que é o Márcio Bittencourt, inclusive. Que é o mesmo do Lucas Freitas Oliveira. no Palmeiras. No É um cara que chega para 3 anos de contrato. Elenco, titular. Como é que você Eu vê acho isso que ele aí? chega para ser titular. Pela forma como o Palmeiras veio forte tentar a contratação do jogador. Abel Ferreira ligando para o jogador. Então, assim, eu vejo o Marlon Freitas hoje como titular. Ele tem qualidade para isso. Ele tem muita qualidade para isso. O meu estranhamento, eu até falei isso aqui na sexta-feira, foi: o Palmeiras tem uma estratégia no mercado de contratar jogadores jovens. O Marlon Freitas não é um jogador jovem, de 30 anos. Então, assim, de fato, me chamou a atenção. Saiu também. Mas eu acho que... Sai do perfil, né? Que o Palmeiras que a gente tá vendo aí contratar. Mas faz sentido Vitor Roque, se você a galera pensar nova. no estilo de jogo. De fato, o Marlon Freitas se encaixa no estilo de jogo do Palmeiras. Mas não é uma contratação naquela característica que o Palmeiras costuma fazer, como fez aí nas últimas janelas. Tá saindo um pouco... sabe, eu não esperava, mas eu acho que é uma boa contratação. Pra gente fechar o giro aqui de negociações... Ter informações, comentários, tudo a respeito da nossa estrela solitária de General Severiano. Vamos passar aquele pente fino do que foi o dia do nosso glorioso. É a primeira informação em relação à parte estrutural do nosso clube. O John Textor formalizou uma proposta à Eagle Football. A intenção do empresário norte-americano é a recompra da SAF do Botafogo. Essa informação inicialmente foi dada pelo portal do jornal O Globo e confirmada aqui pelo canal do TF. O empresário norte-americano afirmou para o jornal que a proposta está integralmente financiada, que já realizou aportes de vários milhões de dólares no Glorioso nas últimas semanas. Textor também disse que continuará financiando a operação enquanto aguarda uma resposta. Na avaliação dele, a concretização de um acordo permitiria estabilizar o fluxo de caixa da SAF e afastar riscos esportivos e administrativos. A proposta do John Textor está sendo avaliada pelos credores da SAF, claro, e a Ares, né, que é uma credora, e também pelos diretores da Eagle Football. É torcer realmente que tudo isso seja resolvido o quanto antes, que essa proposta seja aceita ou uma contraproposta seja feita e o Textor consiga resolver todos esses pormenores, porque essa briga é ruim pra gente, né? Tem toda essa questão de você poder ter um transfer ban. Quantos milhões de dólares o Textor falou que colocou nos cofres do Botafogo? A gente precisa de paz institucional. É aquilo que eu sempre falo no canal. O Botafogo ele tem que ter uma paz institucional. Não adianta a gente achar que o Botafogo ele vai ter sucesso se não tiver paz, né? Se não tiver uma estrutura do John Textor sendo minimamente ajustada. A gente vê, em 2024 o Botafogo teve paz institucional. As coisas aconteceram. Nesse ano, né? Falando a última temporada, da temporada de 25, desde o meio do ano o Botafogo não teve paz institucional. Começaram esses problemas, o John Textor com seus sócios, a saída do Lyon, você pegando dinheiro do Botafogo e mandando para o Lyon, você não tendo uma segurança administrativa. Isso é muito ruim para o nosso clube. Se realmente todos esses pontos forem ajustados e o Textor conseguir fazer com que o Botafogo seja administrado pela Eagle Football, sem a Eagle Football, administrado por ele, e que as coisas avancem, que o Botafogo consiga ter uma sustentação financeira, aí, meus amigos, a gente pode ter uma grande temporada. Mas se esses imbrólios administrativos eles continuarem, aí a gente vai ficar sempre com aquela situação. Pô, quando vai aparecer uma informação que o salário está atrasado, o Botafogo pode tomar um transfer ban, porque a gente vai sofrer administrativamente. E aquela informação que vocês gostam, né, de mundo da bola, bastidores, o Botafogo está negociando com a equipe do Atlético Mineiro e com o Hulk a contratação do camisa 7 do Galo. O jogador de 39 anos fará 40 no meio da próxima temporada, fez 21 gols na temporada, deu 8 assistências em 61 jogos, jogou mais de 4.000 minutos, mas teve ali alguns momentos ruins, né? Ficou 15 jogos sem marcar um tento, perdeu um pênalti na decisão de pênaltis contra a equipe do Lanús, mas é um ídolo muito grande da equipe do Atlético Mineiro.
O Botafogo também tem outros concorrentes, o Fluminense já fez uma proposta para ele, o Grêmio também já fez uma proposta para ele. Não é uma negociação fácil, mas o Botafogo vem trabalhando nos bastidores para trazer o Hulk há algumas semanas. Existe um ótimo relacionamento do staff do jogador com o Alessandro Brito, porque o Brito participou da contratação que levou o Hulk para o Galo em 2021. Quando lá esteve, hoje o diretor de gestão esportiva do Botafogo foi campeão tanto do Brasil e também da Copa do Brasil, e o Hulk foi a estrela da companhia. TF, é uma negociação fácil? Não, pelo contrário. É uma negociação muito difícil, até mesmo pelas questões financeiras. O salário do Hulk varia entre 2 milhões e 3 milhões de reais. Cada fonte coloca um valor diferenciado. Então você já tem todas essas questões financeiras que atrapalham a negociação. Porém, você tem a grande possibilidade de não ter que pagar para o atleta vir e vestir a camisa alvinegra. O Hulk, apesar da idade, se cuida muito. Fisicamente é um cara muito forte. Não é mais aquele Hulk de 2 anos. O Hulk tem perdido um pouco da sua força, mas é um atleta que ainda consegue ser decisivo numa bola parada. Só não pode bater pênaltis decisivos, porque o histórico do Hulk, batendo pênaltis em momentos agudos, esse histórico não é muito bom. Costuma perder muitos pênaltis e tomara, nessa negociação com o Botafogo andar, ninguém nunca coloque o Hulk para bater um pênalti. Mas é uma negociação que tem muitos poréns. Segundo pude até mesmo conversar com algumas pessoas que acompanham o dia a dia do Atlético Mineiro, o Galo não quer, pelo menos que é vendido para a imprensa e vendido para a torcida, negociar o Hulk. Até mesmo algumas pessoas ligadas à equipe mineira sempre colocam assim: o Hulk só vai sair se ele quiser. Isso é meio que para tentar jogar a equipe mineira não numa situação de querer mandar o Hulk embora, e sim o jogador ele quer sair porque ele quer sair, não é a gente quer liberá-lo. Então você tem muitos desses pontos em relação ao Hulk. Então não é uma negociação fácil também, pela idolatria que hoje existe. Mas o Galo não coloca o jogador como negociável, pelo menos publicamente. Botafogo, ele vai até o limite financeiro para trazer um jogador de quase 40 anos? Vale a pena investir pesado no Hulk para ser uma peça importante com 40 anos de idade que ele vai completar no meio do ano? Você pensando na camisa 7 do Botafogo, é um jogador que pode vesti-la, é um jogador que já deu uma declaração em 2023, falando que torceria pelo Botafogo no Campeonato Brasileiro, se a gente estivesse disputando o título, e tem uma bola parada, cara. Acho que o que mais chama a atenção no Hulk, e que o Botafogo, apesar de ter o Alex Telles, que bate bem na bola, mas não tem feito gols de falta, o Hulk ainda consegue gerar muito perigo quando bate falta com a sua bola parada, e no futebol atual, você ter um jogador que tem uma bola parada forte, isso pode ser muito, mas muito, mas muito importante. TF, você faria a negociação? Cara, se for um valor de 1,5 milhão para baixo, eu faria. Se você tiver a facilidade, eu faria essa negociação, porque eu acho que é um jogador grande. E a gente precisa de jogadores grandes, mesmo com 40 anos. Eu acho que o Hulk é um cara que se cuida muito, e talvez tenha você dosando o Hulk, não colocando ele em todos os jogos, conversando com ele, você utilizando ele em doses homeopáticas, e ainda mais com meio de ano, que você vai ter uma pausa ali para os jogadores descansarem para o segundo semestre. Talvez essa temporada possa ser uma última temporada do Hulk em grande nível. Talvez a temporada 27 já seja uma temporada um pouco mais complicada. Mas é um jogador que realmente eu acho que vale a pena a gente tentar, mas sem loucuras financeiras. Falem aqui o que vocês acham. Eu quero saber as opiniões dos amigos. Tamo juntos. Beijos. Essa informação inicialmente foi do portal Lance com meu amigo Léo Bessa. Apuração precisa do meu camarada. Calma, não vai embora ainda. Aqui em cima tem um vídeo especialmente escolhido para você. E aqui embaixo tem o último vídeo que a gente postou. Corre lá e assiste, é maneiro. E aqui você vai se inscrever no canal. Clica aqui, se inscreve no canal, dá essa moral pra gente. Tamo junto.